tenho a honra de apresentar aqui o professor Guilherme Temporão, da PUC do Rio de Janeiro. O Guilherme ele fez engenharia na PUC e durante seu doutorado ele passou 2 anos em Geneva com o grupo do Nicolas Dizan, e ele trabalha fortemente com essa área de redes quânticas, de distribuição de chaves quânticas lá no grupo dele, da PUC do Rio. E ele faz parte agora da chamada rede quântica que fará, acho que ele vai falar um pouco sobre isso, um enlace de distribuição de chaves quânticas dentro do Rio de Janeiro. Então, provavelmente vai ser a primeira rede no Brasil a fazer esse tipo de distribuição, né? Então, é uma honra tê-lo aqui conosco, Guilherme. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Boa tarde a todos. Então, hoje, o meu objetivo aqui é falar para vocês sobre desafios de engenharia no estabelecimento, né, na montagem experimental de uma rede quântica, que é exatamente o que a gente está fazendo lá no Rio. Então, eu vou falar muito brevemente sobre a história das redes quânticas e vou falar, claro, né, assim, o objetivo aqui é ser um pouco genérico. Eu não quero me prender ao que está acontecendo com a gente no Rio, mas óbvio que eu vou usar o que a gente está fazendo como um exemplo. Então, quando eu falo redes quânticas aqui, que fique claro, eu estou me referindo a um tipo específico de rede quântica, que são as redes de criptografia quântica, as redes de distribuição quântica de chaves. E quando a gente pensa de uma forma geral, uma rede quântica, tá? Uma rede quântica de propósito geral, por assim dizer, o objetivo dela é distribuir emaranhamento. E aí você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer distribuição de chaves, você pode fazer computação quântica distribuída, você pode fazer, sei lá, um tipo de sensoriamento distribuído. Tem muita coisa que você consegue fazer. Sincronismo de relógio atômico, você pode combinar sinal de telescópio para astronomia. Tem várias aplicações para redes quânticas. Mas aqui eu estou um caso bem específico de redes de distribuição de chaves. Tá? Então, assim, essas redes já existem há bastante tempo. Tá? Só para dar um breve histórico aqui, a primeira rede quântica de que eu tenho conhecimento foi a rede da DARPA, na região de Boston. Isso foi início dos anos 2000, assim, tipo 2002, 2003, alguma coisa por aí, em que eles fizeram lá uma rede local, né, dentro daquela região, só com esse objetivo de gerar, né, chaves. Aliás, fique claro aqui, quando eu falo em distribuição quântica de chaves, né, porque eu estou pulando essa etapa, né, o ideal seria primeiro o que é isso, né? É uma ideia de você gerar aleatoriedade, ou seja, você quer gerar uma chave aleatória entre 2 indivíduos, né, que em geral a gente chama de Alice e Bob. Então, Alice e Bob querem compartilhar aleatoriedade, querem compartilhar uma chave, uma sequência de bits aleatória. Tem várias maneiras de fazer isso, mas o caso aqui, a ideia é usar as leis da física, no caso da física quântica, para garantir que essa chave seja, não só que ela seja aleatória, mas que ela seja só do conhecimento de Alice e Bob. Mais ninguém consiga ter acesso a essa sequência de bits. Que ela seja secreta. Então, a ideia é você gerar uma chave aleatória e secreta. Tá? Então, a gente já tem, claro, muito antes disso, você já tinha demonstrações dentro dos laboratórios, mas aqui foi a primeira vez que a gente teve uma demonstração realmente usando uma rede de fibras óticas metropolitana, depois de ter esse projeto CEPOC em Viena, lá isso no final dos anos 2000, 2007, 2008, por aí. Aí reparem que aqui eles já misturaram, não sei se não tem escrito aqui, né? Tem bem pequenininho aqui os participantes, né? Alguns fabricantes de equipamentos colocaram os equipamentos deles lá para ser testados como se fosse uma test bed, né? Você coloca lá, quem está interessado, coloca lá o seu equipamento e fica vendo o que acontece com ele, testa, vê como é que ele opera ao longo do tempo, enfim. Com essa
intenção. Tem a rede de Tóquio, que surgiu logo um pouco depois. Algumas dessas redes já foram desativadas, tá? A DARPA, por exemplo, já foi desativada, já foi substituída por uma nova. Mas a rede de Tóquio, por exemplo, ainda está operando. Então, é uma ideia parecida, tá? Tem vários fabricantes aí, tem vários, nesse caso, tem vários japoneses também, tá? Tem a Mitsubishi, tem a NEC, a NTT, mas também tem outras, né? Tem a Levantic também. Tem a rede da Swiss Quantum na área de Genebra. Tem muitas outras. Hoje em dia tem um projeto europeu, né, grande de comunicação quântica. Tem, assim, praticamente todos os países da Europa, da União Europeia, estão investindo de alguma forma em redes quânticas. Então, tem diversas iniciativas, tá? Vou falar brevemente sobre algumas. Mas acho que, assim, em termos de maior destaque, talvez vocês já tenham visto alguma notícia sobre a rede quântica da China. Porque a rede quântica da China realmente impressiona muito, porque eles fizeram uma rede que ela não é só uma rede local, metropolitana, ela é uma rede que conecta Pequim até Xangai. Porque você tem, se você contabilizar todos os comprimentos dos enlaces de fibra que tem aqui e também o enlace espaço livre Tetrapeg, dá aí milhares de quilômetros. Alguns milhares de quilômetros. Então, bem, assim, numa escala muito maior do que as outras, tá? Mas como é que eles fazem isso? Eles usam um negócio que a gente chama de nós confiáveis, né? Trusted nodes. Então, eles, assim, não é você não põe Alice aqui, Bob aqui, e um manda foto para o outro, porque nessa distância aqui seria impossível, tá? Eles vão fazendo em trechos pequenos. Então, quem está aqui em Beijing manda para um outro, que manda para outro, manda para outro, e vai fazendo em etapas. Tá? Por isso que eles conseguem essa distância tão grande. Então, no Rio, o que a gente está fazendo então, a gente está criando também uma rede quântica metropolitana, que na verdade, não é nem na cidade do Rio, é no estado do Rio, porque tem duas cidades envolvidas aqui. Né? Aqui embaixo tem a cidade do Rio e aqui em cima tem a cidade de Niterói, que é onde fica a UF, a Universidade Federal Fluminense. O que acontece? Aqui no Rio, a Rede Rio, que foi criada pela FAPERJ, nos anos 90, essa rede, tem já um anel metropolitano de fibras óticas que estão instaladas lá, né, que é esse anel da Rede Rio. Então, esse backbone da Rede Rio são 88 quilômetros de fibra. São várias fibras, formando um anel que passa por essas instituições aqui por outras. Então, no caso desse projeto da Rede Rio Quântica, a gente conseguiu emprestadas, né, fibras óticas da Rede Rio, e essas fibras interligam, além de outras instituições, né, a PUC, que é onde está o meu laboratório, né, a UFRJ, o CBPF, né, e também tem o IME, que fica bem perto do CBPF. O IME não faz parte aqui desse anel, mas tem um rabicho de fibra aqui que vai até o IME, dá mais ou menos uns 800 metros. Tá? Eu não lembro agora se esses 800 metros é em linha reta ou se é o comprimento da fibra em si. Não lembro. Esses comprimentos que estão aqui não são as distâncias em linha reta, tá? Isso aqui são os comprimentos das fibras que conectam essas instituições. A distância em linha reta é muito menor, tipo, da PUC para o CBF em linha reta são 7 quilômetros. Tá? Daqui para o FRJ também é muito menos do que 40, porque só se dá uma volta ao mundo, entendeu? Até chegar lá. E aí, eles não só cederam para a gente uma fibra, né, faz parte desse anel, como na verdade eles cederam duas. Eles têm duas fibras, cada lado desse triângulo aqui tem duas fibras. Tá? E o que é mais importante para a gente, que vocês vão entender por quê, é um dos objetivos dessa palestra aqui, essas fibras são fibras escuras, né, são essas dark fibers. Ou seja, não tem nada passando por elas. E isso é muito raro. Você ter fibras, né, assim, ainda mais num anel, né, no backbone metropolitano que não passa nada, né, geralmente quando você tem uma fibra ótica, pode ser que você tenha alguma coisa passando por aí. É muito caro você instalar essas fibras. Então, de alguma maneira, você tem que usar aquilo com algum objetivo. Então, você passa dados por ali. São, em geral, essas fibras que pertencem a essas grandes operadoras de telecomunicações, mas aqui não, elas pertencem à FAPERJ. Então, são fibras com propósito de pesquisa mesmo. Né? Então, isso para a gente é muito, muito bom.
né, o fato de não ter nada passando aqui. Não ter sinais clássicos passando aqui. Vocês vão entender por quê. Agora, o caso de Niterói, não. Porque o anel fica só aqui no Rio, ele não vai até Niterói. Tem umas fibras que passam aqui pela ponte de Niterói, essa ponte aqui, né? Que vão até a UF, só que essas fibras aí já são fibras de operadores. Tá? Aí seria muito mais complicado para integrar a UF ao restante. E era uma questão de honra integrar a UF à Rede Rio, porque quem criou o projeto foi um professor da UF, que é o Antônio Zé Laquete. Faz o menor sentido o coordenador do projeto não fazer parte do projeto. Né? Então, assim, a UF tinha que, de alguma forma, ser integrada. E aí, para nossa sorte, né, quando eu olhei o mapa, que foi esse mapa aqui, eu perguntei para o Zé Laquete, falei, Zé, não tem linha de pisada direta, não, do CBPF para a UF? Aí ele falou assim, não sei. Aí eles foram lá, subiram no terraço do CBPF e viram. De fato, tem um enlace de pisada direta o CBPF para o prédio da física da UF. Então, isso resolveu o problema. Então, a integração da UF com a Rede Rio é via espaço livre. Tá? Então, isso aqui é um enlace que passa pela Baía de Guanabara. Tá? E nem é tão alto assim, porque é a altura do prédio do CBPF, sei lá, tem 7 andares. Não é nada demais. Quando passa um navio, interrompe o nosso enlace. Tá? Tá, então essa é a ideia, é fazer a rede Rio quântica que está sendo feita, né? Integrando essas 5 instituições. Tá? Então o IME entrou um pouco depois, né? Então a ideia que o IME tem uma, assim, a gente construiu um puxadinho no terraço do CBPF. Quando eu falo puxadinho, parece que não posso subir, não, mas foi muito legal, tá? É uma casinha, assim, né? Que foi construída no terraço, maravilhosa lá. Ela já foi feita com uma janela virada para Niterói, né? E com outra janela do lado virada para o IME. Então, já tem, inclusive, essa semana agora, eles acabaram de instalar um enlace espaço livre entre CBTF e IME. Está funcionando já. Mas, assim, um enlace clássico, não é ainda quântico, não. Mas assim, é uma primeira conexão, né? De espaço livre do CBTF com o IME. Acabou de ser feito. Essa semana passada, sei lá. Bom, então aqui eu vou dar exemplos sobre a Rede Rio, tá? Mas eu quero falar de maneira genérica, né? Sobre assim, o que você precisa fazer de desafio de engenharia, né? Para implementar uma rede dessas. Então, os principais desafios aqui, lógico, perdas, né? É bem básico isso, porque se você tem muita perda, você não consegue ir muito longe. Basicamente isso. As perdas estão diretamente relacionadas à taxa que você consegue gerar essas chaves aleatórias. Então, com muita perda, você tem uma taxa de chave pequena, que é ruim. Né? Você, obviamente, quer gerar uma taxa, quer dizer, chaves secretas com a maior taxa possível. A ideia, inclusive, se você quiser ter segurança, não posso dizer perfeita, porque não existe segurança perfeita, mas se você quer ter a maior segurança possível, a ideia é você nunca reutilizar a chave. Você usa a chave e joga fora o que você usou. É um paradigma chamado one-time pad. Você encripta os seus dados com a chave e depois o outro indivíduo, né? Por exemplo, a Alice usa a chave para encriptar, o Bob usa a mesma chave para desencriptar, né? É só fazer uma operação soma módulo 2. E aí depois acabou, joga fora. Nunca mais usa a chave. Então a ideia, assim, se você quiser ter se você quiser ter segurança realmente alta, que justifique, inclusive, fazer toda essa ideia de criptografia quântica, né? Você precisa ter uma taxa de geração de chaves também alta, senão você não vai conseguir ter os números aleatórios lá para os dados conforme os dados forem surgindo. Então, perdas é essencial. Tem maneiras de diminuir as perdas? Sim, eu vou mostrar um exemplo de um protocolo que diminui o impacto das perdas. Mas tem certas perdas que são fundamentais. Você não tem que fazer. Você perda em fibra ótica. Você tem lá, tem um coeficiente de atenuação da fibra. Não tem como você não ter. Né? Você vai desenterrar a fibra e botar uma fibra com uma perda menor. Até poderia, mas não vai. Não tem dinheiro para isso. Tá? Você tem problemas de flutuação de polarização e flutuação de fase. Tá? Isso aqui, e no espaço livre não tem esse problema, mas em fibra, né? Fibra é um meio birrefringente. Tem uma birrefringência aleatória.
né, que muda com a temperatura, muda com a tensão mecânica, enfim, aí você joga, se você né, em algumas situações você tem que se preocupar com a polarização, em geral você tem que se preocupar com a polarização, você não pode simplesmente largar lá, você manda lá o fóton e não se importa com a polarização, vai afetar o sistema de alguma forma, então você tem que controlar a polarização. A fase, alguns sistemas não se importam muito com isso, mas o nosso caso sim, então você também tem que controlar a fase. Ou seja, o que é isso? O caminho óptico tem que ser mantido constante. Assim, o comprimento desses enlaces ópticos tem que ser mantido constante, o que não é trivial. A temperatura vai mudando ao longo do dia mesmo, né? Você tem variações muito pequenas de comprimento nessas curvas, mas isso já é suficiente para ferrar tudo. Vocês podem ver assim, ó, que a polarização, ó, ela muda numa escala de horas. A fase muda numa escala de segundos. Então, são problemas de escalas de tempo completamente diferentes. Você tem também problema de sincronização de relógio. Se a sua taxa de geração de chaves não for muito alta, isso aqui não é tranquilo. Você pode usar, até assim, pode usar GPS, tá? Você pode usar métodos comerciais assim, disponíveis para ter um relógio comum, né? No transmissor e no receptor. Ali se pode ter que compartilhar um relógio. Mas quando você vai para taxas muito, muito altas, aí você já não pode mais usar GPS. E a incerteza começa a ficar muito alta, o jitter, né? Fica muito alto, então você tem que ir com um esquema mais preciso. Tem soluções comerciais também, tem uma que se chama White Rabbit, que é muito usada, mas a maioria opta por fazer o seu próprio sincronismo, assim, sua própria distribuição de relógio, que é o que a gente está fazendo na rede. Tá? E uma coisa também que é fundamental, vocês vão ver, é ruído. Na rede Rio, a gente não tem isso. O que é isso? É quando você tenta coexistir na mesma fibra canais clássicos e canais quânticos. Aí dá ruim, a gente vai ver. Tá? Aqui eu tirei isso aqui de lugares diferentes, tá? Isso aqui não é na rede Rio quântica, isso aqui foram medidas que foram feitas lá na atual rede da área de Boston. Isso aqui eu não lembro de onde foi. Isso aqui foi lá da Rede Rio mesmo. Isso aqui é um traço de OTDR. Isso aqui foi uma medida que a gente fez lá na PUC. Depois eu vou mostrar melhor. Vai ter muito mais, tá? Depois que eu for falar sobre espaço livre, eu vou falar sobre algumas coisas. Olha só, a nossa ideia para a rede Rio quântica é assim, existem certos protocolos de distribuição de chaves quânticas que já são meio batidos, assim, né, inclusive tem vários sistemas comerciais já sendo vendidos há décadas, tá? Um exemplo, a ID Quantique, que é uma dessas empresas, que foi criada lá em Genebra, hoje em dia já foi vendida para os coreanos. Aí agora esse mês, não lembro agora quem foi, uma dessas empresas de computação quântica comprou a maior parte da participação na ID Quantique. Enfim, não fazia sentido para a gente. Assim, a gente não queria comprar um sistema pronto e também não queria montar um troço que já está replicado, que já tem um monte de implementação comercial. Não fazia sentido para a gente. Então, a nossa ideia é vamos implementar um protocolo que ainda não está disponível comercialmente, que é esse Measurement Device Independent. O que é isso? Na prova de segurança dos protocolos mais tradicionais de criptografia quântica, não está incluída na prova de segurança loopholes de implementação. Ou seja, você assume que os detetores, as pontes, os moduladores são todos ideais. Né? Que não é verdade. Então, teve uma época aí, na virada da década de 2000 para a década de 2010, começaram a aparecer vários ataques de hacker quânticos, entendeu? Como é que você faz para hackear o sistema de criptografia quântica? Descobriram várias formas de você hackear, especialmente os detetores. Os detetores são, assim, a parte do hardware mais sensível a formas que tem de controlar os detetores e as partes legítimas, que são Alice e Bob, não ficam sabendo que os detetores estão sendo atacados. Tem maneiras muito inteligentes de se fazer isso. Aí, o que inventaram? Inventaram uma forma que não é tão complexa assim experimentalmente, que protege os detetores. Ou seja, esses vazamentos de informação de implementações imperfeitas dos detetores agora estão incluídos na prova de segurança, que é justamente o Measurement Device Independent, ou seja, independente dos dispositivos de medida.
Você pode tratar o seu dispositivo de medida como se fosse uma caixa preta. Não importa o que acontece nele, é irrelevante. Você não consegue mais hackear o sistema atacando os detectores. Aí a ideia desse protocolo é você colocar uma estação intermediária entre a Alice e Bob, que chama Charlie. Então agora, ao invés da Alice mandar fótons do Bob, tanto a Alice quanto o Bob mandam fótons para o Charlie. Então, nesse exemplo aqui, tanto a Alice quanto o Bob tem aqui uma fonte de fótons únicos, seja lá o que for isso, tá? Não vou me preocupar com implementações disso. Aí eles codificam aqui a informação em algum grau de liberdade desses fótons. Aí tem implementações que usam time bin, que você associa um bit com o tempo de chegada do fóton. Se ele chega um instante de tempo antes ou depois, vai se chama isso de 0 e 1. Você pode codificar na polarização. Tá? Tem diversas formas de fazer isso. Aí isso aqui vai para cá, no Charlie. E aí no Charlie, o que ele faz é o que a gente chama de ele vai projetar esses dois estados na base de Bell, o que a gente chama de uma Bell State Measurement, uma medida de Bell, que depende de um fenômeno chamado interferência de Rogge-Mandel, que é uma interferência de dois fótons. Ou seja, se os dois fótons que chegarem aqui forem indistinguíveis, né, ou seja, chegarem à mesma polarização, chegarem ao mesmo tempo, mesmo modo espacial, mesmo espectro de frequência, você vai ter um efeito de interferência aqui que vai fazer com que ou os dois fótons venham para cá, ou os dois fótons venham para cá. Nunca vai acontecer de vir um fóton para cada detetor. Ou seja, se você mede coincidências entre os detetores, já coincidências vão cair. É impossível chegar dois fótons ao mesmo tempo em cada. Então você não tem coincidências. Acho que vai para zero. Tá? Isso aqui é um interferência de Rogge-Mandel. Então, é baseado nisso. Não é tão simples assim, tá? Você tem que fazer algumas outras coisas aqui para... Bom, para time bin até é mais ou menos isso mesmo, tá? Mas para polarização, você tem que colocar outros detectores aqui, você tem que, enfim, complicar um pouquinho. Mas é basicamente baseado nisso, tá? Esse é o MDQKD. Ou seja, tem esse probleminha aí de ter que ter essa interferência de dois fótons, mas você ganha segurança. Porque aí você fica imune a ataques aos detectores. Eles passam a ser irrelevantes. Inclusive, esse nó intermediário aqui, Charlie, não precisa ser um nó confiável. Não precisa ser ninguém da confiança de Alice e Bob. Alice e Bob querem trocar uma chave secreta, né? Esse é o objetivo. Só lembrando aqui. Eles querem trocar uma chave secreta. Ninguém mais pode saber essa chave. Esse Charlie aqui pode ser inimigo deles. Não importa. Não importa. Tá? O espião pode ser ele. Ou seja, você pode dar controle total dos diretores ao espião. É irrelevante para o protocolo. Tá? O protocolo vai funcionar. Mas o espião não consegue extrair. Mesmo que o espião controle as detecções aqui, ou saiba o que está acontecendo aqui, isso não dá informação para ele sobre a chave. Tá? Eu só não tenho tempo de explicar aqui o porquê disso. Tá? Mas esse protocolo é um protocolo bem bolado. Enfim, aí você tem esses problemas, né? Então, para que esses fótons sejam indistinguíveis aqui, você tenha essa interferência de Rogge-Mandel, você tem que controlar a polarização. Né? Ou seja, tem que chegar com a mesma polarização aqui. Você tem que... eles têm que ser... essas fontes de fótons únicos têm que ser idênticas em termos espectrais. Se não forem, você tem que filtrar. Tá? Eles têm que ter o mesmo espectro para poder interferir, etc. Tá? Tem vários cuidados que tem que ser tomados aqui. Tá? Bom, esse protocolo já tem um tempinho que ele foi proposto, tá vendo? 2012. Uma coisa que vale a pena mencionar aqui, que vai servir depois, no próximo slide, é que a probabilidade de você ter uma detecção aqui bem sucedida é a probabilidade desse fóton chegar até aqui e desse fóton chegar aqui e dos dois serem detectados. Ou seja, esse produto entre a eficiência quântica de cada detetor e o coeficiente de transmissão desse canal ao quadrado, que os dois têm que acontecer, tá? E esse fóton tem que chegar aqui e ser detectado, e esse fóton aqui tem que chegar aqui e ser detectado. Então, você multiplica, tá? É importante que isso fique claro, que essa probabilidade de sucesso aqui é proporcional a t ao quadrado, tá? Aí, o que está implementando na rede quântica? Uma variação desse protocolo. Tá? Qual é a ideia desse Twin Field? Tá? Então, esse Twin Field MDI-QKD é só uma modificação do MDI-QKD. Qual é a ideia? Várias coisas aqui muito importantes para a gente. Primeiro, você não usa fontes de fótons únicos, você usa estados coerentes, ou seja, lasers atenuados. Então, assim, você pega um laser, isso você compra ele, né? Laser de prateleira, esses lasers de telecomunicações, e atenua.
Acabou. Não tem que se preocupar com mais nada. É muito mais barato. Tá? E aí, a ideia é que você tem agora dois estados coerentes saindo aqui de Alice Bob, e eles vão chegar aqui e vão interferir como se fosse interferência clássica de campo, nesse Bin Splitter aqui. Então não é mais interferência de dois fótons, é interferência de campo. A gente vai ter interferência de primeira ordem, de segunda ordem. Tá? Que é uma coisa muito mais simples. E aí, nessa situação, tá? Se a gente usar os mesmos parâmetros de antes, né? Ou seja, a mesma transmitância aqui, mesma perda nesses canais, é fácil mostrar que a probabilidade de uma detecção bem sucedida agora, que é só um clique, não é mais uma coincidência, é um clique único, tá? É proporcional apenas a T, e não a T ao quadrado. Então, reparem, T é a perda, né, entre Alice e Charlie, ou entre Bob e Charlie, não é a perda entre Alice e Bob. A perda entre Alice e Bob é T ao quadrado. Então, isso mostra que esse protocolo é mais robusto contra perdas, porque a taxa de Chaves secreta que vai ser gerada agora escala com a raiz quadrada da transmitância entre Alice e Bob, não a transmitância em si. Então, isso aí já assim, é um ganho absurdo, tá? Você consegue, inclusive, violar um limite fundamental que pressupunha isso, tá? Que você mandava fótons individuais, que esse limite de Blob aqui, esse PLOB, você vai além dele, tá vendo? Você consegue violar esse limite de Blob e você vai muito mais longe do que você imaginava. Isso aqui foi proposto em 2018 pelo grupo do Andrew Shields, tá? Da Toshiba. Então, a gente pensou, pô, legal, vamos fazer isso aqui então. Né? Vamos, já que a gente não está querendo usar um sistema comercial, né, na rede quântica, vamos usar algo mais novo. Não vamos usar um protocolo que foi inventado em 1984, que é o caso lá que a maioria desses fabricantes usam, né, que é o BB84. Vamos usar um troço mais recente. O problema é que, como vocês podem perceber, aqui, ó, como você tem uma interferência aqui entre campos, né? Essa diferença de fase aqui tem que ser mantida constante. Assim, se você escolhe uma fase qualquer aqui, você tem que escolher, né? A informação quântica aqui está codificada na fase desse estado coerente. Então, essa fase é uma fase, claro, relativa a alguma coisa. Você tem que distribuir uma referência de fase entre Alice e Bob. Então, você tem esse problema. Você tem que, estabilizar a fase desse enlace. Eu, como já mencionei, não é trivial. Tá? Você tem que fazer... Assim, não é nada também do outro mundo, mas dá um trabalho. Você tem que distribuir essa referência de fase. Então, tem maneiras de fazer isso. Você pode, sei lá, criar um outro interferômetro aqui, um interferômetro de Max Engler, sei lá, que é geralmente o que se faz, aí você controla ele. Tem também maneiras que você gera um pente de frequências aqui, você fica vendo como é que esses pentes de frequência interagem. Tem formas de você estabilizar a fase. Mas tem uma forma que é mais simples de todas, que é o seguinte: é você falar, ao invés de eu ter uma geometria desse tipo aqui, eu vou agora usar um interferômetro de Sagnac. O Sagnac, o caminho óptico é automaticamente o mesmo para as duas direções. Né? Você joga a luz por aqui, ó, tá? Então o laser vem por aqui, tá vendo? A luz sai por aqui para esse splitter. Uma parte vai vir no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. E depois elas vão interferir de novo. Né? Assim vai interferir de Sagnac. Repare que o caminho óptico percorrido nos dois sentidos é o mesmo. Não importa o que aconteça, se tiver alguma flutuação aqui nessa fibra, alguma flutuação de fase, ela vai se compensar automaticamente. Então você não precisa se preocupar com controlar a fase. Isso aqui se controla automaticamente, tá? Essa ideia foi proposta nesse artigo aqui, ó, tá? de 2022. Então a gente, repare, o nosso esquema da rede de quântica não é um anel, né? É um anel de 88 quilômetros. É um anel. Então, já tem um Sagnac, já é um anel. Então, vamos fazer uma implementação Sagnac, tá? A vantagem é essa. Então, aqui, reparem, a Alice e Bob não tem mais um laser em cada um. O laser está aqui. O Charlie tem tudo, na verdade. Todas as coisas caras ficam dentro do Charlie. Os detectores, a fonte. A Alice e Bob só tem um modulador de fase aqui e eles também precisam de um modulador de amplitude com
tipos de segurança. Eles têm que variar o número médio de fotos do estado coerente, tá? Mas, assim, a ideia é que a informação, né, que cada um está codificando está nessa fase aqui, ó, que eles introduzem aqui. Só que eles têm que fazer de maneira inteligente, porque se eles colocam uma fase durante muito tempo, essa fase vai se aplicar tanto no sentido horário quanto no anti-horário, não adianta nada. Essa fase não vai servir para nada. Então, você tem que atuar aqui, gerar uma diferença de fase aqui só para um sentido e para o outro não. Então, na hora que tem um fóton passando para cá, você cria uma fase dele. Na hora que o outro está passando, né, outra parte do campo está passando para lá, você não faz nada. Aí você consegue criar uma fase relativa entre o sentido horário e o anti-horário. Aí que está o nosso qubit. Tá? Então, é esse esquema que está sendo mostrado aqui. Ó, tá? Então, tem uma parte do estado coerente, tá? Está vindo no sentido anti-horário, uma parte no sentido horário. Tá? Estou tentando um estado coerente aqui numa porta do bit de fato na outra. E aí, bom, se você não fizer nada, né, eles vão dar a volta aqui, vão interferir, e o sanhaque é um espelho. Né? A luz volta toda para a porta onde você jogou ela. O sanhaque, em geral, é um espelho. Mas, para você poder mudar as probabilidades de detecção aqui nessas duas portas, o que a gente quer, você tem que adicionar uma fase relativa entre os dois. Então, a ideia é essa, tá? Num sentido, você não faz nada, mas no outro você adiciona uma fase. E aí, no final, você vai ter lá, na hora de calcular a intensidade, né, ou a probabilidade de você ter um clique aqui ou aqui, você vai ter lá um cosseno ao quadrado do seno ao quadrado, que é o que a gente quer. Aí vai esse cosseno ao quadrado da fase relativa entre os dois. Na verdade, esse φ aqui é a soma das duas fases. Tá? A fase que a Alice colocou mais a fase do Bob. Aí, mas o problema é que, assim, essa implementação em Sagnac tem alguns desafios. Né? Primeiro, a polarização não se controla automaticamente. Tá? A fase, sim, né? A fase é compensada automaticamente, a polarização não. E repare que, se você diz, por exemplo, que no sentido horário, você vai ter uma transformação de polarização aqui, representado por esse unitário U. Quando você se propaga na direção contrária, aí o unitário vai ser o U dagger. Né? E esse unitário aqui, em geral, ele não é autoadjunto, né? Ele é diferente do dagger. Então, ou seja, mesmo que você jogue aqui uma polarização constante, conhecida, na hora que um dá a volta para um lado, outro dá a volta para o outro, eles vão chegar em polarizações diferentes. E aí você vai fazer o quê? Vai diminuir a visibilidade interferométrica. Não vai ser mais um seno ao quadrado com seno ao quadrado. Né? Você vai ter uma diminuição da visibilidade interferométrica, que é ruim para a gente. Então a gente tem que controlar a polarização. Tá? Algum tipo de tracking da polarização tem que ser feito. Só que isso já foi feito trilhões de vezes. Isso é um exemplo que a gente fez lá em parceria com o pessoal de Genebra há bastante tempo, em 2009, no sistema lá deles. A gente fez uma coisa com um BB84 com codificação e polarização, a gente tinha que controlar a polarização. Né? A gente desenvolveu um sistema de controle de polarização. Isso a gente está cansado de fazer já, não é problema nenhum. Tá? Mas, assim, eu tenho que falar, você tem que fazer. Não vai fazer, não vai montar lá o Sagnac que vai funcionar automaticamente. Não vai. Tem que controlar a polarização. Tá? Segundo, é o seguinte, repare que, como eu falei para vocês, a informação é codificada só aqui, na Alice e no Bob. Ou seja, ela sai do Charlie e não tem informação nenhuma codificada aqui. Os pulsos que saem daqui. Não tem informação. A informação só vai passar a existir quando os pulsos passarem por Alice e Bob. Então, para que você vai atenuar esses pulsos aqui com um nível de fótons únicos? Que você precisa fazer, né, desses protocolos de criptografia quântica, você tem que mandar pulsos muito fracos. Senão, um espião pode roubar uma parte para ele. Né? E vai conseguir roubar a informação para ele. Então, a ideia é que ele não consiga fazer isso. Só que como não tem informação nenhuma aqui, você pode mandar esses caras clássicos. Porque aí você precisa se preocupar com essa atenuação daqui. Então, você ganha em termos de atenuação, ganha em termos de distância, ou se a distância for fixa, você ganha em termos de taxa de geração de chaves. O problema é que quando você manda esses pulsos clássicos, você tem espalhamento Rayleigh. Né? Em fibra ótica, você tem lá o vidro, não tem uma densidade constante, né? Porque ele é dopado com impurezas. A própria sílica tem algumas flutuações microscópicas, né? Microscópicas não, nanoscópicas, né? Assim, da
da ordem de grandeza do corrente de onda da luz, isso faz com que tenha espalhamento, né, nessas oscilações de densidade, ou nessas impurezas, desses elementos, e aí tem luz que volta, se espalha em todas as direções, mas tem luz que acopla de volta, que é o espalhamento Rayleigh. E esse espalhamento Rayleigh vai gerar ruído. Vai ter um monte de fóton vindo para cá, e esses fótons não tem nada a ver com os fótons que são legítimos, fazem parte do protocolo, tá? Então, você tem que tomar algumas providências. Esse pessoal aqui, ó, teve uma ideia de você mandar informação em bursts, né? Como é que fala em português isso? Esqueci. Pulsado em... Tem uma palavra melhor do que isso. Aí você manda, aí você vai ter que ter um pico de espalhamento Rayleigh, isso aqui está voltando para o detetor. Aí você espera o espalhamento Rayleigh chegar no nível aceitável e manda de novo. Aí espera o Rayleigh cair e vai fazendo assim. Ou seja, por isso você perde taxa de Chaves, porque você tem que operar num duty cycle relativamente pequeno, tá? Da ordem de 33%. Então, 2/3 do tempo você está parado, você não está fazendo nada, para poder esperar o ruído baixar para um nível aceitável. Então, é o preço a se pagar, tá? Para fazer isso. Bom, voltando aqui para a rede de quântica, o que acontece? Esse pedaço aqui, ó, do enlace, não está disponível atualmente. A gente está só com isso aqui, ó, atualmente, disponível, tá? Por motivos de ordem prática. Tá? É difícil, assim, toda hora dá problema nesse enlace, passa por lugares perigosos, Rio de Janeiro, passa especificamente por uma favela meio sinistra. Enfim. Só que lembrem que aí vocês pensam assim, pô, então já era, né? O Sagnac, né, mais um anel. Só que lembrem que eu falei que tinha 2 fibras, né? Então a gente continua tendo um Sagnac. Você tem uma fibra que vem para cá, volta, vai para cá e volta. Um Sagnac em forma de V. Né? A gente continua podendo fazer isso. Não é muito legal isso, porque você aumenta o tamanho do anel. O anel não vai ter mais 88 km, vai ter mais. Né? É muito mais longo, né? Fazer ir e voltar, ir e voltar. Vai ser mais de 100 km agora. Vai pior. Mas tem uma vantagem, que é o seguinte, né? A gente está numa situação assim agora. A vantagem é que você pode agora, né, colocar umas chaves óticas e bypassar certas partes do enlace se você não precisar. Por exemplo, eu quero fazer só uma comunicação entre a PUC e o CDPF. Eu não preciso passar pelo FRJ. Eu meto uma chave ótica aqui, ó, eu faço um bypass. E fico com um Sagnac menor. Né? Dá para fazer isso. Quando era aquela ideia grande, não dá para fazer isso. Né? Mas quando você faz uma tripa agora, né, uma linha reta, não é uma linha reta, mas uma linha, aí você pode fazer esses macetes assim. Né? Claro, no pior caso, que é Charlie aqui, Alice aqui, Bob aqui, vai ser pior do que o anel, vai. Mas quando for entre PUC e CDPF, entre PUC e FRJ, aí vai ser melhor do que o Sagnac original. Então você ganha por um lado, você perde por um lado, mas ganha por outro. Tá? Então não é tão ruim. Então você consegue mitigar de certa forma a perda. Né? Agora, a parte que a gente está trabalhando é essa aqui. É essa parte linha reta aqui, tá? Entre a PUC e o CDPF. Então, lembra, está indo e voltando, então é um Sagnac, tá? Ele sai da PUC, vai, volta, são 2 fibras. Tá? Aqui dá para ver melhor, né? É um Sagnac aqui, ó, tá vendo? Então, o que a gente está trabalhando aqui agora, mais especificamente, vocês podem ver aqui, isso aqui já foi uma medida onde a gente varia essas fases, né? A fase de Bob, a fase de Alice, ver aquele seno ao quadrado, aquele cosseno ao quadrado que eu mencionei, né? Mas repara, tá vendo que aqui, ó, ele já não encosta 0. Isso é porque a gente teve, entre o tempo que essa medida foi feita e essa, passou um tempinho, a polarização desalinhou. Então, tá vendo? Aquilo que eu falei, que você perde visibilidade. Esse experimento foi feito sem o controle de polarização. Ele não tinha chegado ainda, ele tinha mandado comprar, demorou mais de um ano para chegar, tá? Tem detalhe, mas agora está funcionando já. E aí, a ideia é que a gente, para poder controlar a polarização, a gente usa um outro laser, um canal lateral, que também é usado por sincronismo. Então, a gente pulsa esse laser aqui, faz uns pulsos negativos, uns pulsos de escuro nele, né, para poder, para o Bob poder saber a hora que ele precisa aplicar aquela fase dele. Então, com isso, você controla o sincronismo entre os dois. Lembra que eu falei que tem problema do sincronismo? É isso, tá? E aqui, bom, enfim,
só para mencionar, esse problema de compensar a polarização, tem protocolos que fazem isso automaticamente, tá? A gente não pode implementar esse caso aqui, isso foi feito há muito tempo atrás, mas tem formas de você usa um arranjo inteligente com espelhos de Faraday e você não precisa controlar a polarização. Mas, infelizmente, a gente não pode usar isso. Estou só mencionando aqui porque tem outros protocolos que você pode fazer isso, tá? Não é o caso. Tá? Isso, coisas bem antigas, tá? Agora, só para a última parte. Eu quero integrar, assim, no caso ideal, as pessoas não têm fibras escuras que nem a gente, né? Não dá para você falar assim, pô, me vê aí um anel de fibras óticas que ninguém está usando. É raro isso, é um recurso muito caro. E a gente sabe que não é muito fácil integrar canais clássicos com canais quânticos. Qual seria a ideia? Multiplexar em frequência, né? Multiplexar em comando de onda. Só que quando você faz isso é uma medida que a gente fez há bastante tempo, já tem mais de 10 anos que a gente fez isso. Se você fixa, vou monitorar um comando de onda aqui e vou pegar um laser tunável, né? Um laser sintonizável, clássico, né? E vou varrer uma faixa do espectro, você vê aqui quanto de ruído que vaza para esse canal. Isso aqui, gente, é efeito Raman. Efeito Raman espontâneo. Espalhamento Raman espontâneo. Quando o comento de onda do canal clássico é menor, ou seja, tem uma frequência maior, né, você tem a parte de Stokes no espalhamento Raman, então você tem mais ruído. E assim, o ruído pode ser dramático, especialmente quando você começa a colocar vários canais. A gente fez um experimento com até 14 canais clássicos. E a gente mostrou que o efeito disso sobre a máxima distância que você pode ir em relação à criptografia quântica cai dramaticamente. Cai muito. Tem muito ruído. Então, o ruído é o que determina isso. Na verdade, a relação será o ruído, né? A razão será o ruído para determinar o quão longe você consegue ir e qual é a taxa de chave secreta que você consegue extrair. Tá? Então, isso daqui, espalhamento Raman é o grande vilão. Tá? Como é que isso está sendo resolvido na prática? Isso aqui é um resultado que vocês talvez tenham visto nas mídias. Saiu no final do ano passado um paper do grupo do UMAR, que saiu assim na mídia, né? Primeiro teletransporte quântico realizado numa rede que tem dados clássicos. Não sei se vocês viram isso. Saiu em vários sites, enfim. Como é que eles fizeram isso? Simples. Eles usaram a banda de 1.300 nanômetros nas fibras óticas. Ou seja, os canais clássicos estão todos lá em 1550 e eles estão em 1.300. Ou seja, numa frequência maior. Bem longe. Ou seja, bem longe do espalhamento Raman. Assim que eles conseguem fugir do Raman. Ou seja, eles fugiram. Eles não resolveram o problema. Eles fugiram do problema. Tudo bem. É uma forma, né? Não vou enfrentar o problema, vamos fugir dele. O Marco tinha até comentado comigo há mais de 10 anos. Ele falou, cara, o jeito é esse. Ele já falava isso há muito tempo. Não dá. Esse problema não dá para resolver esse problema. Você tem que fugir dele. Só que isso tem consequências, tá? Aí ele mostrou lá, tá vendo? Esse paper mostra, você pode botar bastante potência, não vai mexer na visibilidade de Rondo Mander, não sei o quê. Aí tem essa ideia, né? Tá vendo? O clássico está numa frequência menor do que o quântico, porque você não tem o Stokes, você até pode ter um pouquinho mais adiante Stokes, blá, 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 tá? Mas você ainda tem problema. Você ainda pode precisar de canais clássicos aqui perto para controlar a polarização, não adianta controlar a polarização num canal muito longe, você vai ter crosstalk entre os canais, e você vai ter mais perda, porque a perda em 1.300 nanômetros é maior, é muito maior. O coeficiente de perda na fibra ótica em 1.550 é 0,2 dB por quilômetro. Em 1.300 é 0,35 dB por quilômetro, é quase o dobro. Então, você está perdendo por um lado, perdendo bastante por um lado, né? Eu não vou ter muito tempo para falar, tá? Eu já falei muito. Mas a parte do espaço livre também tem seus problemas, tá? Isso aqui é um exemplo de uma implementação que foi feita na China, que era um enlace de 20 quilômetros. Esse não é via satélite, não. É terra-terra, né? O transmissor e o receptor estão na Terra. E eles mostram que você tem problema de beam tracking, né? O feixe, às vezes, ele desvia. Então, você tem que ter um sistema. Mas, assim, isso eu estou só mencionando. Isso aqui é o menor dos problemas. Isso aqui a Torlabs vende isso, tá? Um sistema de tracking. Você compra isso. Não tem problema nenhum. Mas, o que é desafiador? Filtragem,
Todo mundo que trabalha com criptografia quântica de espaço, ele fala isso, ó, você tem que filtrar muito. E não é só filtragem espectral, não, é filtragem no tempo. Então tem que ter um relógio lá que né, bem sincronizado, a duração dos seus pulsos tem que ser bem pequena, que você consegue abrir o detetor só na hora que o pulso está chegando, aí você joga fora o ruído, todo está fora, entendeu? Daquela janela de tempo. E, obviamente, o modo espacial. Você tem que jogar fora todos os outros modos espaciais onde pode acoplar a luz espalhada pela atmosfera. Especialmente de dia. De noite é mais tranquilo, né? De dia que é o problema, tem muito sol espalhado, muita luz espalhada, né? E muito importante a turbulência, né? Especialmente porque, no nosso caso, e aqui também, eles depois acoplam numa fibra monomodo. Não é trivial você acoplar luz que vem de um canal de espaço livre numa fibra monomodo, especialmente se você tem problema de turbulência, que vai distorcer efeito de onda, né? Você tem que ter lá um sistema de correção de efeito de onda. Aí tem vários, tá, que fazem isso. Mas você tem que se preocupar com isso. Se você não se preocupar, você tem uma maluquice aqui acontecendo, tá? Tem uma flutuação grande. Isso aqui é um outro exemplo lá da Alemanha, que eles fizeram um troço semelhante, tá? Em que eles mostram, tá vendo, quanto que eles têm de dia, de noite, né? Mas tem uma diferença bem grande. As taxas de erro de dia, ó, bem maiores do que as taxas de erro à noite. Por causa disso, né? E mostrando o efeito da turbulência, que dá isso aqui um coeficiente lá que está associado à turbulência. As perdas podem chegar a 20 dB, isso para 10 quilômetros. Tem mais ou menos uma ordem de grandeza aí do nosso enlace, né? 7 quilômetros. Então, você pode perder muito com essa turbulência, tá? É muito importante controlar a turbulência, tá? Então, assim, para finalizar, então, só um resumo, né? Então, claro, você precisa de um compromisso entre complexidade e segurança. Os protocolos mais complexos, eu nem mencionei aqui, são esses protocolos device independent, onde a segurança é baseada numa violação de uma sociedade de Bell, né? Eu nem falei nisso. Você usa emaranhamento mesmo, né? Você pode ir por esse caminho, vai ter mais problemas, né? Também potencialmente uma segurança maior, né? Perdas podem ser mitigadas até um certo ponto, né? Claro, tem sempre os limites fundamentais. Mas você pode fazer que nesse protocolo do infield, que vai com a raiz quadrada da transmitância, você já tem um ganho, né, legal aí, consegue ir mais longe. Se tem soluções já meio que, né, sacramentadas para polarização, fase, sincronização, mas para coexistência com sinais clássicos, não. Esse que estava dando, né? E ou você vai para a banda O, essa banda de 1.300 nanômetros, ou não tem o que fazer. Tá? Para espaço livre, tem que ter controle de turbulência e filtragem o tempo inteiro. Na rede quântica, a gente tem essa questão da estabilização de fase automática, tem essa configurabilidade nas chaves óticas, mas tem que controlar a polarização. Acabou a pilha aqui. Ah, não, era meu dedo. E tem esse problema do cycle, né? E só para mim, uma última observação importante aqui, gente, aqui eu só falei da camada física, né? Mas se você pensa numa rede quântica, você tem uma estrutura em camadas, tem uma rede clássica, tem a camada física, depois tem a camada de enlace, depois a camada de rede. São 7 camadas, né? Aquele modelo OSI, né? Redes quânticas também têm camadas de abstração. Inclusive, tá? Só para mencionar, não sei se vocês viram, semana passada saiu na Nature esse paper aqui do pessoal lá de Delft, né, em cooperação com o pessoal da Quantum Internet Alliance, que eu saiba a primeira vez na história que a Nature publica um paper sobre um sistema operacional. Não sei se vocês já viram algum paper na Nature. Não tem física nova aqui, não tem nada, isso é um sistema operacional que foi desenvolvido para redes quânticas. Aí eles demonstram, usando lá, né, os processadores quânticos deles, eles têm lá, aqueles negócios de NVCenter, né, etc. Mas vale a pena, só que vocês verem como que isso é um problema importante, né, para sair na lei, né? Esse problema não é só a camada física, você tem que ter todas as outras camadas de abstração para que o usuário ele não está se importando se ali eu tenho um computador quântico supercondutor, ou se é fotônico, ou se é armadilha de íons, não importa, né? Ele quer distribuir emaranhamento entre um troço e outro. Não importa como isso é feito, né? Você tem que ter essa possibilidade de abstrair, né? Uma coisa agnóstica. E aí você precisa desenvolver um sistema.
para isso, né? Então, quem quiser, procura esse paper, saiu semana passada, no dia 13. Acabou de sair 5 dias. Esse paper saiu. Vale a pena dar uma olhada. Bom, é isso, gente. Aqui só para apresentar, né? Aqui são desse projeto da FAPESP, né? Da Rede Rio Quântica. O coordenador é o Zé Laquete, tem eu e o Fernando Melo do CDPF, tem os outros prestadores que estão envolvidos. Tem o Gabo da UFRJ, que agora não está mais na UFRJ, eu deveria trocar aqui, ele foi para o CDPF, ele fez concurso para o CDPF. Eu acho que ele já tomou posse lá, eu acho, tá? Mas ele pode estar no meio do caminho, uma superposição ainda, não sei. O Andreso do IME, tá? E a galera que trabalha de verdade, né? Que são os nossos alunos, os nossos pós-docs. A gente recentemente perdeu 2 deles para o Senai Cimatec, né? Que é aquela coisa, né? O pessoal está com dinheiro, né? Então, o pessoal foi lá para o Senai Cimatec, mas eles continuam colaborando, tá? É o Brian, trabalhava lá com o Zé Laquete, né? Que era pós-doc do Zé Laquete, e o Cristiano, que na verdade é aluno de doutorado, ele só está num lugar diferente agora, está lá no Cimatec, mas continua contribuindo. É isso, gente. Obrigado. Passei um pouquinho do tempo, né? Pergunta. Perguntas. Alguém mais além do Pierre? Obrigado pelo temporão, foi bem bacana acompanhar o desenvolvimento. É uma curiosidade, na verdade. Você mostrou na Rede Rio, da Papel, Fiocruz lá. Tem fibra escura para Fiocruz? Tem. Eu acho que eles são as pessoas que mais têm dados interessantes de criptografar lá. É verdade. Eles trabalham com patrimônio genético. Inclusive, uma vez eu vi o pessoal discutindo. Acho que é o pessoal da Toshiba, num seminário sobre criptografia, e o principal parceiro deles está na área médica, porque dados genéticos, dados médicos são muito sensíveis e são suscetíveis a você formar eles hoje e decriptar daqui a 20 anos, aquilo ainda é verdade. relevante. Então, pode valer a pena assim, conversar com eles. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Proteger, E as fibras passam por lá. pois é. Passa pela fibra. E a Lisa está disponível. E a Nízia está disponível agora. Agora eu acho que está, né? Imagino. Voltando para o frente da física, você falou de mitigação de questão de turbulência. Pensar exatamente o que vocês estão fazendo lá. Não. Para mitigar a turbulência, você tem que usar aqueles espelhos deformáveis. Ótica adaptativa. Tem diferentes maneiras de você fazer isso, mas isso também na verdade, isso você compra. A gente não precisa fazer do zero. Já tem sistemas comerciais que fazem isso. Eu tive ano passado lá na TNO, na Holanda, né, que eles trabalham junto com o Delft, né? Na verdade, eu fui no escritório deles que é dentro da Universidade de Delft. E eles fizeram um sistema Free Space lá, e mesmo nas distâncias pequenas lá, que era tipo 1 quilômetro, 2, eles tinham problema de turbulência, eles tinham que corrigir a frente de onda, e eles compraram uma ótica adaptativa, não sei se foi lá, não sei, mas eles compraram pronto e funcionou. Então, assim, isso é só uma questão da gente implementar. Acho que a gente não precisa, sabe? Tem uma física nova que a gente precisa se preocupar. Isso é um problema só assim de. Tem que se preocupar, entendeu? É isso. Agora, eles estão agora caracterizando o canal, a turbulência. Eles começaram vendo tipo, a movimentação do feixe, né? O que eles fizeram foi assim, eles têm lá um refletor, que eu não sei se está na UF ou se está no CDPF, tipo um espelho, né? E eles ficam filmando o espelho do outro lado, e eles ficam depois vendo o espelho tremendo na imagem. Eles têm um software que eles calculam o centroide do espelho e ficam vendo como é que o centroide está se movendo. Então eles já têm uma ideia da ordem de grandeza da turbulência,
Eu só não sei ainda, assim, não tenho dados quantitativos ainda, porque isso acabou de ser feito, eles estão fazendo isso agora. Tá? Então, eles ainda estão caracterizando a turbulência para saber, assim, quão grave é. Acho que a gente não sabe ainda a escala, para poder comprar alguma coisa, ou, enfim, tomar alguma coisa desse. Cara, dizer que eu tenho. Posso perguntar em inglês? Claro. Obrigado. My question actually by the very beginning about your light source. I don't know much about this in this area, but so you were saying that your laser you're attenuating by a lot to have single photons. Yes. But You mean here? I'm sorry. You mean here? I mean these coherent states that are being generated here. Of course, in reality, you will always have the possibility of having a multi-photon state. Yes, but in this case, I mean, the way to... No, okay. So my Go on. my question is basically, where is the quantum in this approach, to be honest? Because it's a purely classical state. Yeah, sure. I mean, the quantum part here is the measurement. Because you project the coherent states in a number state. So you're actually measuring whether there is one photon or more than one photon. Okay, but the eavesdropper can perform an attack here because the information is encoded in this phase, right? And you can have multi-photon. You can have more than one photon in a coherent state, even if the amplitude of the coherent state is low. So, in order to get rid of this attack, we call the photon number splitting attack. The eavesdropper extracts one photon from this coherent state here. So it's a very complicated process. You have to make a photon non-evolution measurement in order to know the number of photons. And then, if there is more than one photon, then the eavesdropper is one for her, and it sends the other. But this, of course, creates a loss. So she has to replace this channel by a channel with a smaller loss. The eavesdropper has lots of powers. So she has a zero loss channel, things like that. So this is something that she can do. However, there's a modification that is implemented here by changing the voltage here in this amplitude modulator. So you change the value of this field, the average number of photons here, you change it randomly, such that the eavesdropper does not know what was the value of mu, so she cannot replace the channel with another channel with the correct transmission. You kind of fool the eavesdropper by randomly changing this. If you don't do that, the protocol is not secure. Because the eavesdropper can always take a part of the signal for her and make measurements. So it's still a quantum because you can't use a classical signal here because you would have multiple photons carrying the information, so the eavesdropper could remove some of the photons for her. But here you have a very small number of photons. On average, the value of mu is about 1. So you have 1 photon on average per pulse. So you can have 1 or can have vacuum or 2 photons. But you won't have 10 photons, for example. The probability will be very, very low of having many photons. So it's still quantum, even though it's a classical state, it's a coherent state. It's quantum, but it's a slightly, when you pay it by a slightly lower accretion rate. Yes. The Rundle number generator has to be also true Rundle number generator. Yes, sure. Yeah. True random number generators. Você fez a modulação da fase, você disse que tem que fazer num sentido só. Você aplica uma modulação no sentido e no outro você não aplica nenhuma modulação. Isso é feito muito rápido, porque os pulsos passam em tempos diferentes naquele ponto, ou você pode aplicar modulações diferentes usando o sistema não De propósito, desenhei aqui
modulador não no meio, tá vendo? Ele não pode ficar numa posição simétrica com relação aos dois caminhos. E se ele ficasse bem aqui no meio, os dois pulsos iam passar ao mesmo tempo por ele. Né? Então, primeiro é isso. Você precisa garantir que tem tempo suficiente, né, para esse trem de... Você deve ter um trem de pulsos, né? É isso que eu queria lembrar. Trem de pulsos. Na hora deu branco. Né? Você manda trens de pulsos, né? Então, na hora que você manda um trem de pulsos, você tem que garantir que todo o trem de pulsos vai passar por aqui antes dele passar do outro lado. Basicamente é isso. Na verdade, você nem precisa, você poderia intercalar eles, entendeu? Você poderia, aí tem que ser mais rápido, mas tá, assim, entre um pulso e outro, você pode intercalar os pulsos que estão indo na direção contrária. Até dá para fazer isso também. Mas tem que modular muito rápido. Aí o quão rápido depende da largura do pulso. No nosso caso, os pulsos têm, acho que 2 nanosegundos de duração, cada pulso. Então, assim, você vai ter uma janela aí de modulação um pouco maior do que isso. Uns 3 nanosegundos, mais ou menos. E o intervalo entre cada pulso é bem maior. Né? Eu botei lá a nossa taxa 50 mega. Então, você tem um intervalo bem grande entre eles. Então, é tranquilo, tá? Dá tempo suficiente de você modular um pulso, até tempo do pulso, no sentido contrário, passar, e você modula de novo esse, dá para fazer. Mas como a gente está fazendo com esses trens de pulso, você nem precisa intercalar, você modula todo mundo, depois espera o trem de pulso passar no sentido, aí manda de novo, que aí tem que esperar o Rayleigh mesmo, né? Então, né? Mas é isso. E já você respondeu a sua Não pergunta. respondeu assim. E você poderia usar um sistema não recíproco para aplicar modulações de fases diferentes, sentido em novo? Boa pergunta. Bom, o protocolo não foi a gente que criou, né? A gente está só implementando um protocolo que já foi criado, que funciona assim. Você aplica a fase no sentido só. Mas talvez seja possível, sim, fazer um esquema não recíproco. Mas, assim, ninguém propôs, teoricamente, isso. Mas pode ser que sim. Perguntas? Pierre? Obrigado. Você pode falar um pouquinho mais do que você... Você falou, né, que tem um trade-off quando você vai usar estados coerentes. Você sacrifica um pouco em termos de segurança, mas ganha em simplicidade. E o que você está sacrificando em termos de segurança? Assim? Que tipo de ataques que o esquema original conseguiu faltar? É mais robusto, por exemplo. Você está abrindo, por exemplo, se você fizesse um troço de device independent, né, em que tudo fosse caixa preta, e aí por exemplo, você vai saber que é seguro violando Bell. Né? Esse é um outro paradigma, né? Aí você protege todo mundo. Os lasers, você protege os moduladores, todo o resto. Porque, assim, ainda existem ataques que o espião pode fazer. Gente, tem uns ataques que são muito idiotas. Assim, a gente tem que ficar tomando cuidado. Repara, aqui tem um modulador, né? Repara, se o espião chegar aqui, colocar um circulador aqui na saída e jogar a luz aqui para dentro, isso é que a gente chama de um ataque cavalo de Troia. Né? Ele joga um pulso forte. Tá? Um pulso clássico de luz aqui, o pulso, a luz passa por esse luz fase que vai ter uma luz retroespalhada, e a luz, na verdade, ele sabe quantas fases você botou. Então, ele sabe tudo que a Alice e Bob estão fazendo. Isso é um exemplo de um ataque que não está incluído na prova de segurança do MDQKD. Aí, claro, você tem que fazer uma contramedida. Um exemplo que você pode fazer é colocar aqui, ó, um detetor tomando conta. Entendeu? Você põe um beam splitter aqui, tipo 99.1 ou 90.10, sabe? E tira só uma traçãozinha da luz que chega aqui e fica vendo assim, será que tem alguém mandando um pulso forte aqui para dentro? Se tiver, eu paro, né? Opa, né? Tem alguém tentando, né, descobrir alguma coisa que não pode. O próprio fato de ter esse atenuador aqui já ajuda bastante, porque a luz do espião vai ter que ir voltar para o atenuador, e em geral esse troço aqui atenua 60 dB, e em geral esse troço aqui é suficiente, mas sei lá, entendeu? De repente o espião dá um outro jeito. Então, os protocolos de device independent, eles protegem contra esses ataques também. Não importa, entendeu? É uma outra história completamente diferente. Porque aí não tem escolha. A Alice e o Bob não fazem escolhas.
Eles têm um estado emaranhado, que eles fazem escolhas de medida. Eles só fazem escolhas de medida, né? Mas eles não estão gerando, eles não estão codificando a informação, né? O próprio estado emaranhado tem já uma aleatoriedade intrínseca, né? Você não sabe se vai medir um estado de Bell em polarização, por exemplo. Você não sabe, né? Se o que você vai medir vai ser horizontal ou vertical. Então, a aleatoriedade já está lá, já está no próprio estado. Você não tem nenhuma escolha assim, de uma informação que está codificando. É um outro paradigma, entendeu? Mas aí tem outros problemas, que você tem que ter fontes de pares. Aí essas fontes de pares têm problemas de brilho, né, de taxa de fótons por miliwatt do Gale, que aí, sabe, assim, aí você, às vezes consegue uma pureza boa, assim, uma fidelidade boa, com o estado de gama não consegue gerar tanto, ou você tem uma taxa maior, mas a fidelidade é um pouco menor. Aí você cai em outros problemas que eu nem mencionei aqui, tem para esses outros tipos de protocolo, entendeu? Eu ia te perguntar sobre isso, Léo. Você já tem mais ou menos uma ideia de que tamanho de chave esperar, ou taxa de geração de chave? Olha só, de vocês? depende, do nosso esquema, kilobits por segundo. Assim, centenas de kilobits por segundo. Mais ou menos dentro do que. Dificilmente vai chegar a megabits por segundo. Assim, você tem várias redes que chegaram até a centenas de megabits por segundo. Por exemplo, a de Cambridge, né? Do grupo lá do Shields, né? Eles fizeram lá uma rede quântica. Mas, assim, as distâncias são muito menores. Acho que a maior distância deles é 10 quilômetros, a maior distância. E eles têm mais dinheiro que a gente. Faz diferença. Mais alguém? Deixa eu aproveitar e eu fazer uma pergunta. Deixa eu te fiz ontem. E se o Charlie mentir na medida? Né? Porque a gente está assumindo que todo mundo é fiel, né? Alice é fiel, Bob é fiel e Charlie é fiel. Se o Charlie, quando detectar, ele mente a quantidade de fotos ou de cliques que ele tem. Isso destrói o protocolo ou ainda assim o protocolo em si é mantido? Ele não consegue extrair informação. A questão é a seguinte: o Charlie, às vezes, mesmo que ele seja fiel, às vezes vai ter um clique errado por motivo de ruído. Tem ruído, né? Isso aqui não é ideal. Era para a interferência ter acontecido e dado um clique aqui. Mas por acaso deu um clique aqui. Né? Então, às vezes, pelo fato de existir ruído, ele vai anunciar resultados que não são esperados. O que vai acontecer? Alice e Bob, depois que eles transmitem os fótons e anotam os resultados que o Charlie manda para eles vão sacrificar alguns bits e vão comparar. É o que a gente chama da fase de estimação da taxa de erro. Eles vão ter uma taxa de erro. É impossível você sair direto com bits idênticos. Vai ter erro. Então, eles sacrificam alguns bits, sei lá, 10%. Estou exagerando, não precisa de 10%, mas eles pegam 10% dos bits e sacrificam. Vamos comparar. Eu aqui, meu bit é 0, isso é quanto? Eu também. Agora meu bit é 1, isso é quanto? Não, o meu aqui deu 0. Opa. Aí anota lá e calcula a taxa de erro. Se o Charlie mentir, ele vai ter uma taxa de erro altíssima. É isso que vai acontecer. Aí eles vão falar assim, olha, para tudo, porque esses protocolos eles têm um ar de taxa de erro. Se a taxa de erro ficar acima de tanto, a ordem de grandeza é 10%. Se a taxa de erro fica acima de 10%, eles param o protocolo. Eles falam, olha, é impossível extrair uma taxa de estado secreta em tanto ruído. Acabou. Como eles não estão mandando informação, nem que isso aqui não... Ninguém está mandando informação para ninguém. Eles só querem gerar uma chave aleatória. Né? Então, assim, vai acontecer que eles vão falar, olha, não dá para a gente gerar uma chave aleatória. Acabou. E ninguém sai perdendo, entendeu? Então, os espião não conseguem nenhuma informação sobre isso. Mais alguém? Posso fazer mais um minuto? A outra pergunta que também acho que a gente conversou um pouquinho, que é um dos primeiros protocolos da própria ID Quantique, que era a detecção de fótons únicos com estados coerentes, eram muito suscetíveis à calibração das perdas do sistema. O protocolo de vocês também é suscetível à calibração das perdas totais do sistema? Existe, sim, uma questão aí que você assume que na hora que você está calibrando as suas perdas, o espião não está falsificando as perdas, né?
Por causa disso, porque a gente tem que modular aqui esse número médio de fótons, né? Então a gente escolhe esse número médio de fótons dependendo das perdas. A escolha do valor ótimo desse Mi depende das perdas. Se o espião der um jeito de, durante essa fase de calibração, mentir, eu não parei para pensar se ele só vai atrapalhar ou se ele vai conseguir obter informação a partir daí. Talvez, assim, se ele mentir para pior, quer dizer, que a perda está muito grande e ali se resolverem botar valores de muito altos, talvez ele ganhe alguma informação. Mas já deve ter alguma contramedida contra isso. Mas, assim, concordo que tem que se preocupar com isso, sim. Tem que se preocupar com a calibração. Mais algum viés? Desculpa. Bom, na verdade, dois em um. A primeira é, se eu estava pensando, ver se eu entendi direito a ideia desse protocolo, mas você tem, então, vamos dizer, geradores de números aleatórios quânticos em cada ponta, idealmente, é a aleatoriedade verdadeira. E aí, no meio, você faz interferência random mesmo que você... Não. Nesse caso, não é random não. É uma interferência normal. Mas... Clássica. Ok. Eu tinha pensado... Não, tudo bem, mas eu tinha pensado que mesmo você estava... No fim, acontecia uma interferência random e te filtrava só quando você tinha coincidência de bits nos seus geradores de número aleatório. Aqui, você, em geral, não vai ter coincidência. Até pode ter, né? Até pode, dependendo da condição de interferência que você tiver aqui, dessa fase, né? A fase relativa entre esse cara e esse, né? Você pode ter... Eu fiz a coincidência nos strings de bits que são... Tá. Aí o seu processo de medição é só para falar assim, olha, nesse caso você gerou o mesmo bit dos dois lados, nesse outro caso eu não sei, então descarta. É tipo isso. Tipo isso. E uma outra coisa, então, é interessante para vocês, por exemplo, depois desse divisor de feixe, em cada caminho rumo a um detetor, em vez de você ir rumo a um detetor, você ter, por exemplo, um Photon Number Resolving Detector, ou alguma coisa que dê multiplex ali, sabe, para vários detetores, para você poder falar assim, olha, depois desse splitter, clicou em 2 canais aqui, ou você não precisa de... Nesse caso, não precisa. Nesse caso, não. No caso do von Neumann, eu ajudaria. Mas nesse aqui, não. Esse aqui basta saber se clicou aqui ou aqui. Basta isso.